Então, pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior sobre identidade, esse é o canal Depois do Play, meu nome é Thiago Ferreira. Sem mais delongas, eu já vou continuar o assunto que eu comecei no vídeo 1 sobre o assunto identidade, que eu estava falando justamente de como que ela é construída, né? Ou de como ela é construída para nós. Então, nós temos uma identidade que a sociedade atribui a nós, então certas características, certos predicados. Eu estava falando do exemplo da identidade, documento de identidade, que você tem lá uma série de características impressas num papel que te definem, né? Então, o seu sobrenome, um número para você. Você também é identificado da ideia de identidade pela sua cor, pelo seu gênero, né? Gênero ou sexo. O que é certo, o que é errado? Os dois são certos, os dois são errados? Como que a gente deve criticar isso? Bom, são questões aí que eu pretendo falar ao longo desse vídeo, ou desses vídeos que nós estamos fazendo. No caso, eu estou fazendo. Então, é mais ou menos o seguinte. Eu estava falando da identidade que é atribuída socialmente e da sua identidade, da identidade que você quer ter para si, ou que você acredita nela, né? Então, a definição de identidade, ela é bem simples, né? Na verdade, a gente pensar, se a gente for ver um dicionário, a gente vê que identidade tem a ver com ser idêntico, igualdade, características, conjunto de características que se atribui a uma pessoa, a um indivíduo, sempre no sentido de tornar aquela pessoa, aquele ser um indivíduo, né? Daí a ideia de indivíduo, um ser único, um ser que não tem outro igual. Para que ele seja diferenciável dos outros, é necessário também, pelo menos para nós, atribuir uma série de características, né? Então eu vou falar de mim. Eu sou professor de Sociologia, e o que se atribui a mim, né? Então, ó, Thiago, homem, branco, professor de Sociologia, professor de música. Vocês estão percebendo? São vários os predicados, vários os atributos, várias as características que são dadas a mim ou que eu mesmo posso reconhecer em mim, não é? Então, todas essas ideias, todas que me definem, elas também me limitam como um ser único e limitam até mesmo o meu entendimento de mim. Então, na sociologia, pelo menos nos primórdios da sociologia, a gente podia dizer que essa ideia de identidade ela era importante para o estudo da sociedade porque havia um pressuposto. E o que é pressuposto? Né? Uma premissa, uma ideia inicial, uma ideia que não foi investigada, uma ideia que a gente toma como certa, como uma ideia fundamental. Né? Essa premissa era de que as pessoas elas tinham uma identidade, elas eram algo fixo, algo que... Por exemplo, se eu sou o Thiago Lazarim Ferreira, então realmente essas características todas que eu falei de mim, branco, homem, professor e tantas outras coisas, eu não tenho como escapar delas. Elas me definem, porque eu sou exatamente isso. Aliás, isso nem se discute, isso é um pressuposto para que a gente possa falar, por exemplo, de outras coisas secundárias a meu respeito, né, das minhas relações. Eu estou falando de mim, mas essa mesma lógica serviria então para diferenciar, por exemplo, as populações que são as pessoas negras, as mulheres, isso ou aquilo. Pois bem, gente, todas essas ideias, todas essas qualidades, essas características, mais recentemente a própria sociologia reconheceu como algo sujeito a questionamento, como algo sujeito a crítica, né? Como que alguém pode ser algo fixo, estável? Como que alguém pode ser algo permanentemente, sendo que nós nos mudamos permanentemente também, né? Nós nos transformamos como pessoas. Mas você pode dizer assim, olha, eu posso nascer e me desenvolver e depois morrer, eu vou continuar sendo eu, né? Então essa vai ser a minha identidade. Sim e não, né? Você vai ter uma permanência no tempo e espaço e depois você vai perecer, mas todas as qualidades que você tinha, elas foram se transformando ao longo do tempo e você mesmo vai reconhecer em si uma mudança, né? Fala, será que
O meu nome, Thiago Lazarim Ferreira, ele é o mesmo desde que eu nasci. E vai ser até eu morrer esse nome, provavelmente. Eu poderia até ir no cartório e tentar mudar o nome, né? Mas a questão é, o Thiago, esse Thiago é a mesma pessoa? Esse Thiago sempre fez as mesmas coisas, ele sempre agiu do mesmo modo, ele sempre sentiu as coisas do mesmo modo, sempre entendeu? Ou são várias pessoas que têm o mesmo nome, Thiago Lazarim Ferreira, que é o meu nome, né? Pro caso dos músicos é a mesma coisa, o mesmo pensamento, né? O músico ele se transforma, ele não é sempre a mesma coisa. Por mais que você consiga entender uma certa coerência, né? Que um músico ele não se transforma, uma transformação assim, ele não vai voar, sabe? Ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, sendo músico. Mas mesmo nessa atividade de ser músico, a pessoa ela passa a compreender aquilo que ela faz de formas diferentes e quando ela faz isso, ela toca diferente. Então é importante a gente entender que essa questão da identidade ela já é um pouco falha por causa desse quesito que eu acabei de dizer para vocês, que é dessa transformação. Então as pessoas elas mudam muito o tempo inteiro. E outra coisa que é importante de dizer, que daí eu vou encerrar esse vídeo e continuar no próximo, é a seguinte: as pessoas elas se transformam o tempo inteiro e as ideias pelas quais elas se reconhecem ou reconhecem outras pessoas, a partir das quais essas ideias, a partir das quais elas conseguem atribuir identidades tanto para si como para os outros, essas ideias elas também são motivo de dúvida, de questionamento, de crítica, né? O que é ser homem? O que é ser branco? O que é ser professor? O que é ser músico? Será que existe um significado imutável para essas palavras? Será que aquilo que se diz que é um homem é aquilo que eu mesmo reconheço em mim ou que as outras pessoas reconheçam em mim? Será que eu me sinto o mesmo homem que um determinado discurso, uma determinada lei atribui a essa palavra? O mesmo sentido, o mesmo significado? Será que isso é possível acontecer? Então, essa ideia de identidade ela começa a ter alguns problemas, né? Por isso que nós temos aqui um livro que se chama Problemas de Gênero, tá certo? Mas eu vou continuar no próximo vídeo, tá certo? Um abraço.